amigos, beleza? Hoje vamos falar a respeito das penas restritivas de direito. Repare que as penas restritivas de direito vai estar prevista a partir do artigo 43 do nosso Código Penal. Perceba que as penas restritivas de direito, elas podem substituir as penas privativas de liberdade, ok? Quando a pena privativa de liberdade ela não for superior a 4 anos, bem como quando o crime não for cometido com violência ou grave ameaça e não faz nenhum tipo de ressalva quanto à questão dos crimes culposos. Além disso, para que seja convertida essa pena privativa de liberdade em restritiva de direito, a pessoa réu não pode ter sido reincidente em crime doloso. E além disso, todas as circunstâncias do artigo 59, circunstâncias a respeito da culpabilidade, dos antecedentes, a conduta social, tenha sido favoráveis. Então perceba que o artigo 44, a respeito no tocante aos requisitos para que se substitua as penas privativas de liberdade em restritiva de direito, vai ser exigido a questão objetiva no que concerne que não seja aplicado a crime superior à pena de 4 anos, beleza? E, nesse caso, nos crimes dolosos, não faz nenhum tipo de ressalva nos crimes culposos. Além disso, a pessoa não pode ter sido reincidente em crime doloso. E tem a questão da violência ou a grave ameaça, também não vai caber. No tocante ao outro, a questão subjetiva, a questão da pessoa, né? Então essas condições têm que ser favoráveis, a questão da culpabilidade e da conduta social, ok? Ora, o artigo 43, ele vai prever quais são essas penas restritivas de direito. Por exemplo, prestação pecuniária, perda de bens, limitação do final de semana, prestação de serviço à comunidade. Então, o artigo 43 vai prever quais são essas penas restritivas de direito, ok? Então, vai estar no artigo 43. Perceba que a prestação pecuniária, então quando a gente fala em pecúnia, a gente fala de dinheiro, vai ser uma obrigação no qual a pessoa vai ter que pagar, desembolsar valor, que esse valor pode ter sido pago à vítima, a seus dependentes, alguma uma entidade pública, ok? Então, há essa obrigação. E claro, não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 300 salários mínimos, ok? Tem outra questão, outra pena restritiva de direito, por exemplo, perda de bens e valores. Então a pessoa ela perde aquele bem oriundo da prática criminosa, então ela vai perder aquele bem e aquele valor ele vai ser encaminhado para o fundo penitenciário. Tem também a questão da prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, Então a pessoa ela fica obrigada a determinado período, por mês, ano, enfim, a cumprir determinadas obrigações. Por exemplo, a pessoa que é médica vai cumprir uma obrigação, vai prestar aquele serviço comunitário no hospital. A pessoa é professor, vai dar aula no colégio público. Então, é uma obrigação, certo? É uma obrigação que a pessoa tem e que ela está pagando cumprindo aquela pena restritiva de direito. Além disso, tem interdição temporária de direito, por exemplo, a suspensão do direito de dirigir também é uma pena restritiva de direito, ok? Ora, passando essa questão da pena restritiva de direito, a gente tem a questão da pena de multa também. Perceba que no nosso ordenamento jurídico prevê a pena privativa de liberdade, restritiva de direito e a pena de multa, ok? Então, a pena de multa, isso vai estar também no nosso código penal, nos tipos penais vai prever reclusão ou detenção de 2 a 4 anos, e multa, A multa também é uma pena, uma pena que está prevista no nosso Código Penal. E perceba que a pena de multa ela vai estar entre 10, o juiz ele vai ter se valer entre 10 dias multa a 360 dias. E veja que esse valor do dia da multa ela não pode ser inferior a 1/30 do salário mínimo, nem também ser superior a 5 vezes esse salário mínimo. Então, repare que a multa que o juiz vai aplicar vai depender muito, basicamente, da condição financeira daquele indivíduo. Não basta o juiz aplicar uma pena de multa
para uma pessoa que é milionária um valor irrisório, certo? Então é atribuído o valor da multa com base na situação econômica do indivíduo, ok? E além disso, essa pena de multa ela vai ser devida depois de passar o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Ora, o não pagamento dessa pena de multa, perceba que hoje com a lei 13.964 de 2019, essa pena de multa ela passou agora, né? Agora é pacífico, em que a competência é do juiz da vara de execução penal, caso não tenha pago essa pena de multa. A grande questão é que vai ser aplicado as regras, né? Vai ser aplicado as regras da execução atinente à dívida ativa da Fazenda Pública, no que concerne tanto as causas de interrupção quanto as causas de suspensão. Beleza? Então, gente, um forte abraço, até a próxima.